mais importante é a representação. Né? Ninguém deixa qualquer pessoa Sim. ou representar. A gente tem todas essas entregas, esses serviços, e a gente tem uma feira. Então, falando assim, rapidamente desses 5 pilares, mas o que vocês fazem nesses 5 pilares, né? Os comitês ajudam com isso, definindo os principais projetos e ações desses pilares. E aí, bora, inclusão visual. O que a gente faz? O que vocês fazem em inclusão visual? A gente trabalha em inclusão visual. Como é que a gente pode trabalhar a inclusão visual de uma forma genérica, que inclua todo mundo que precisa usar óculos? Então, a gente trabalha muitos projetos de lei. Então, eu tenho lá uma lei, por exemplo, um PL, né, um projeto de lei que a gente está tocando junto com a Câmara dos Deputados em Brasília, para que se torne obrigatório fazer o exame de visão nos alunos das escolas, dos ensinos fundamental e médio. Eu vi aquela lei como se fosse do pezinho também. Tem aquela do olhinho. Do olhinho, agora é obrigatório. Também é obrigatório. Já nasce, essa já passou. Bacana. Então, veja, por que é importante? Cara, criança que não enxerga não aprende, criança que não ouve não aprende. E então, muitas das vezes não consegue identificar isso no começo, a não ser que seja uma graduação muito alta. Você sabe como é que funciona? A gente foi nas escolas pesquisar isso. É assim, ó, a criança não enxerga, só que o professor não percebeu. Aí a família não percebeu, aí ele não acompanha, aí a professora tira da frente e põe no fundo. Pior ainda aí ele mais. não enxerga menos ainda. Aí meu amigo esquece, aí ele repete de ano. Aí na escola pública não repete de Aí ano. ela vai querer burro, tadinho. Ele deve ter atenção. Hoje deve ter atenção. Isso. Então a gente tem inclusão visual, a gente tem as ações sociais e os projetos de lei de inclusão visual. Então, a gente tem desde uma ação que a gente faz a cuidade visual por tabela de Snelling, seja no shopping, no metrô, no aeroporto. Lugares públicos. E aí você chega no metrô, chega lá uma senhora com 5 filhos e ela fala, esse aqui é tão atrasadinho. Adivinha qual que não enxerga? Não tá enxergando nem 20. Nossa, não tá enxergando nem 22. Não enxerga nada, coitadinho. Então a gente faz essas ações, né, para incluir visualmente as pessoas, para elas entenderem que elas precisam se incluir. A gente tem também um trabalho de doação que os próprios associados doam produtos óticos, né, lentes, armações, e a gente tem alguns parceiros que fazem as ações sociais, montam, entregam, né? A gente tem a Diniz Social, que é bem forte a Diniz nessa é sempre questão. Um parceirão nosso também de doar produto pra gente, né? De fazer essas ações com as bem legal, né? A gente tem os PLs, porque as crianças enxergam, então para saber precisa ser lei, fazer o exame visual, né? A gente tem, por exemplo, a inclusão do exame visual na CLT como obrigatório no exame admissional e periódico. Pô, o cara vai entrar para trabalhar e se ele não enxergar? Você vai lá fazer admissional. E às vezes a pessoa não sabe, né? Não sabe. Porque ela acostumou a vida inteira não enxergar. Então ela não tem uma referência do que é enxergar. Exatamente. Né? A gente fez até recentemente uma cliente que a gente falou sobre isso, né? Ela tinha quase 6 graus de hipermetropia, mas ela não tinha referência do que era enxergar. Exatamente. Então, para ela, ela enxergava bem. Que coitada. Então, é um padrão, né? Isso acontece muito. É que as pessoas quando ela descobriu o mundo era bem mais bonito. Mais emocionante, colorido. Né? O cliente fala, quando eu uso óculos, eu vicio. Não é que você vicia, não, é que você tinha um padrão. E o pessoal que coloca óculos e fala, não, tô até ouvindo melhor. Você sabe que é verdade? Eu sei, porque eu passo por isso também. Mas você sabe por quê? O nosso consultor médico... Acho que você fica com tanta... focado para você entender o que a pessoa ele explicou isso de um jeito bem fácil de saber. É o seguinte, ó, você tem 5 sentidos. Beleza, Ambra, então 20% cada um para eu interagir com o meio ambiente. Então eu tô aqui conversando com você, tô interagindo com você, tô vendo ela tomar água, que tô vendo você, tô vendo meu celular. Então eu interajo com o meio ambiente através dos meus sentidos. A visão, a audição, o tato, né? Então, 5 sentidos, 20% cada um. Não, 87% a visão. Não é verdade. Porque, segundo o nosso consultor médico, tem um estudo que diz que se você tiver a visão e mais um único sentido dos outros 4, você interage 80% com o meio ambiente. Então, se eu só enxergar e ouvir, eu não preciso sentir cheiro, não preciso ter tato, não preciso ter paladar, que eu já vou interagir 80% com o meio ambiente. Isso é um argumento de venda? Não, mas eu no último treinamento que eu fiz, eu postei sobre isso, porque eu tava pesquisando e isso é muito legal. E eu achando que a questão da audição era o sentido que a gente mais usava na hora de uma tomada de decisão. E era a visão, 87%. Se você tiver a visão e qualquer um dos outros 4 sentidos, você já interage 80% com o meio ambiente. Então, olha que legal. Eu só enxergo e tenho tato. Tá ótimo, gente. Já dá para interagir 80%. Então, não é 20% cada um. A visão, sem dúvida, é o sentido mais importante.
Muito bom. Então, é bem bacana isso. Então, a gente precisa trabalhar. Então, com isso, então aí você pega, você contrata o cara e não faz... Ele vai lá... O risco operacional, ele vai dirigir empilhadeira. Você não faz exame de vista no cara? Ah, mas ele tem carteira de habilitação. Vai fazer pedido de lente. Mas o pedido de habilitação... Aí tem habilitação, mas a habilitação dele é 5 anos, agora é 10 para renovar. O que aconteceu com o olho dele em 5 anos, em 10 anos? Então, a gente está pedindo nesse PL para que o exame de vista, né, o exame visual, vou chamar assim, não quero chamar refração, né? Não a gente pede que o exame visual seja obrigatório dentro do exame admissional e periódico. Perfeito. Muito bom. E não vai trazer você vai nos ajudar demais ainda, né?